Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, fazendo todas as medidas de proteção? Estão, né? Sou a professora Michelle, nós estamos aqui para a nossa aula número 23 do terceiro ano de português e agora nós estamos iniciando o nosso caderno número 3, isto mesmo, no caderno 3 já. E hoje nós vamos iniciar a unidade 13, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a pintura, sobre um artista muito famoso, tá? E uma mulher do século XVI. Quem será essa pintura dessa mulher do século XVI? Acho que vocês já têm algumas ideias, hein? Vamos para a nossa rotina da aula de hoje. Nós vamos trabalhar a unidade 13, que fala uma pintura do século XVI, na página 7. Página 8, vamos analisar essa imagem. Vamos fazer a atividade da página 9, o ler, da página 10 e 11, entender o texto, da página 12, estudar a língua, da página 12 até a 14, a nossa tarefinha, página 17 e 18. Vamos lá? Peguem a sua apostila número 3, o seu estojo e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Crianças, vocês já ouviram falar dessa pintura dessa mulher do século XVI? Alguém já sabe? Você sabe que hoje, quando nós queremos tirar uma foto de uma pessoa ou de uma cena, é só a gente pegar o celular e ó, clique, né? Que já sai lá coloridinho, né, bonitinho a imagem. Hoje em dia tem como até nós colocarmos efeitos nessa imagem, né, tem até como movimentar essa imagem da foto. Mas há muitos anos atrás, não era assim tão fácil não, viu, crianças? Aqui da página 7, tá? Na página 7. Nem sempre foi assim, com essa facilidade dos tempos de hoje. Quando as máquinas fotográficas ainda não existiam, os artistas usavam o pincel aqui, ó, como está na figura, o pincel e tinta para retratar as pessoas e cenários, geralmente em telas de madeira ou de tecido. Alguns pintores eram tão geniais, tão bons em suas fotos que pareciam até de verdade, as telas, né, nas suas telas, que pareciam até imagens de verdade mesmo. Verdadeiras fotografias. Mas vamos conhecer uma dessas obras que foi produzida há mais de 500 anos. Vamos ver? Na página 8 do nosso material, tem uma imagem aqui. Vocês sabem como se chama essa mulher? Essa imagem? Vamos ver, olha. O quadro abaixo é famoso no mundo inteiro, crianças. E ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Muito bem. Entre 1503 e 1506, tá? O seu autor deu um nome a este quadro de Mona Lisa, tá? Ou La Gioconda. Vocês já ouviram falar da famosa Mona Lisa? Pois agora você vai conhecer um pouquinho melhor a história dela, deste quadro. Mas para perceber o conjunto de detalhes da obra de Mona Lisa, nós precisamos observar com atenção. Tá? E nós vamos fazer a descrição deste quadro. O que é descrição? Nós vamos falar as características, né, dele e descrever como que são os traços, as cores usadas, as formas, tá bom? Aí na página 8, olha que linda a imagem aqui da Mona Lisa. Eu gosto muito dessa pintura, dessa imagem. A Mona Lisa tem um olhar e um sorriso que é muito próprio deste quadro, deste retrato, né, desta pintura. Então vamos observar aqui, ó. A Mona Lisa, ela possui um olhar que, se nós, para o lado que nós formos,
nos dá a sensação que a Mona Lisa está olhando para nós. Se eu vier desse lado, parece que a Mona Lisa está olhando para mim. Se eu já mudar a posição aqui, ó, parece que a Mona Lisa continua olhando. Para qualquer lado que eu for, me dá a sensação de que o olhar dela está me acompanhando. Ela tem um sorriso, né? Que não é um sorriso muito expressivo, mas é um leve sorriso. Possui aqui um véu, né? Ela está com uma mão sobre a outra, roupa escura. No fundo desse quadro apresenta ter uma vegetação, né? Aqui no fundo parece como se fosse uma estrada. Então é a pintura do Leonardo da Vinci. Curiosidades sobre a Mona Lisa. Essas curiosidades não tem no material de vocês, tá bom? Vamos lá. Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda, é uma das mais notáveis obras de Leonardo da Vinci. O quadro foi pintado entre 1503 e 1506 e representa uma mulher com uma expressão tímida, tá? Um sorriso tímido, restrito, mas sedutor e conservador, tá? O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época. Nós podemos observar aqui que a Mona Lisa que parece que não era muito magrinha não, né? Mas era o padrão de beleza daquela época, tá? Continuando. Os historiadores relatam que a Mona Lisa seria a esposa de Francesco del Giocondo, de Florença, tá? Uma figura proeminente, uma figura importante no governo fiorentino. Já outros estudiosos pensam que o assunto aqui da pintura, né, seria a mãe de Leonardo. Outros que seriam um autorretrato de Leonardo vestido de mulher, tá, gente? Então nós temos assim várias curiosidades sobre a Mona Lisa. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários relatos, tá? A Mona Lisa é o quadro mais famoso do mundo, com numerosas reproduções e muito utilizado na publicidade. Vocês já devem ter visto em tirinhas de quadrinhos ou em propagandas, né? Que eles utilizam esse retrato da Mona Lisa, tá? E alguns eu já vi Mona Lisa com roupa diferente, eles mudam o cabelo da Mona Lisa, usam em publicidade, já vi também em histórias de quadrinhos. Então é muito comum, por se tratar de uma imagem muito conhecida, muito famosa, tá? Então muito se fala a respeito de Mona Lisa, mas o que chama muito a atenção das pessoas é o que eu falei, é o olhar dela, que parece que te acompanha, né? Onde você for, parece que ela está te olhando, parece que a Mona Lisa está te acompanhando na posição que você estiver aí. Façam um teste na casa de vocês. Coloquem a apostila aí sobre um móvel e anda sobre a sala de vocês, parece que o olhar dela vai acompanhando vocês. É interessante, né? E aí na página 9, nós já observamos o retrato, o quadro, e agora nós vamos responder essa atividade. 1. Qual é a figura retratada nesse quadro? Fácil, né, crianças? É a figura de uma mulher, tá? 2. Em que posição a Mona Lisa está? Está de costas, de frente, de lado? Como que ela está? Ó. Ela parece estar sentada, né? Por ela estar com as mãos assim, né? E ela tem o rosto levemente virado para quem olha o quadro e uma das mãos apoia, né, sobre a outra. Ela está com uma mão apoiada sobre a outra. É a posição dela. E como que é, 3, como é a expressão do seu rosto? Qual é a expressão do rosto da Mona Lisa? Ela parece tranquila, né? E estar levemente sorrindo. Não tem aquele sorriso, assim, né? Que nós falamos que é um sorriso expressivo. Ela é um sorriso levemente. 4. O que há atrás da mulher? Lá no fundo da imagem da Mona Lisa. Uma paisagem,
né? Com vegetação e alguns caminhos. Depois vocês podem responder com calma, com as palavras. 5. Como são as cores do quadro? É um quadro colorido da Mona Lisa? Não, né? Quase todas as cores são escuras. Não tem muitas cores no quadro, né? Chamativas. E que partes são mais claras no quadro? O rosto da Mona Lisa, o colo, essa região aqui, né? Abaixo do pescoço. As mãos e o horizonte atrás dela são mais claros. 7. Você acha essa pintura alegre ou triste? Por quê? Vocês acham que a Mona Lisa é uma pintura? É uma resposta pessoal, tá? Eu vou deixar para vocês responderem. Eu particularmente, eu não acho que é uma pintura triste, tá? É uma pintura assim que nos passa tranquilidade, ela está até sorrindo. Mas esta questão número 7, vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês, ok? Agora a questão número 8. O que mais chamou a sua atenção na Mona Lisa? O que você mais gostou, achou mais assim curioso? Eu, professora Michellen, particularmente, eu acho o olhar e o sorriso dela. Tá? Muito interessante. Mas, professora, eu gostei do véu que ela está, eu gostei da roupa. Então, vocês coloquem aí a resposta pessoal de vocês, tá bom? 7 e a 8. Na página 9. Agora, na página 10, nós vamos conhecer um pouquinho, tá, sobre o Leonardo da Vinci. 550 anos de Leonardo da Vinci. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória do gênio que viveu entre a ciência e a arte. Então, abre aí na apostila de vocês, na página 10, acompanhe a leitura junto comigo, tá? Então, vamos lá. Segure firme, aí onde você está, que fala na cadeira, e coloque a imaginação para funcionar. Você acaba de entrar em uma máquina do tempo com destino ao passado. O dia 15 de abril de 1452. Nesta data, na Itália, nascia o Leonardo da Vinci. Esse artista criou obras-primas, tá, crianças? Como o quadro Mona Lisa, que retrata uma mulher com um olhar e um sorriso misterioso. Ele também atuou como escultor, engenheiro, arquiteto e fez estudos científicos. Para ele, a ciência e a arte se completavam, as duas caminhavam juntas, né? Talvez você ache estranho que uma pessoa tenha conseguido se dedicar à ciência e à arte ao mesmo tempo, né? Mas o fato é que Leonardo da Vinci nasceu e cresceu em uma época em que tudo isso se misturava, tá, crianças? Assim, na Europa, os homens adquiriam um conhecimento amplo nos campos da técnica, da ciência e da arte. Aqui tem, né, o vocabulário da palavrinha trajetória, que significa percorrer um caminho. Gênio significa alguém que tem um talento, né, muita inteligência. E obras-primas são belas obras de um artista. Mas vamos continuar falando sobre Leonardo da Vinci. Ainda na página... Vamos na página 11. Aqui na página 10, crianças, desculpa, tem um quadro, tá? Que foi pintado por ele, A Última Ceia, tá? Também é um quadro muito famoso, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto essa imagem, que foi pintado entre 1495 e 1497, e é um dos mais famosos do Renascimento, tá? É um quadro
muito conhecido sobre a Última Ceia, ainda na página 10, tá? É um quadro muito expressivo também. Aí nós vamos continuar o textinho na página 11. Foi na adolescência que o Leonardo da Vinci começou a mostrar que tinha talento para ser um grande pintor. E até algum tempo valorizava-se o artista apenas por suas pinturas geniais. A sua contribuição no campo científico era pouco divulgada ainda, tá? Se tornou mais conhecida somente na década de 1960. Nessa época, foram encontrados manuscritos, tá? Textos escritos à mão, com cerca de 700 páginas, com a descrição de alguns de seus trabalhos que ele fez. Por meio deles, percebeu-se que Leonardo da Vinci antecipou diversos avanços tecnológicos. Olha, ele contribuiu para o avanço da tecnologia. Ele desenhou, por exemplo, uma máquina parecida com um helicóptero, olha, crianças, e esquemas de paraquedas. Olha aqui, desenhado por Leonardo da Vinci. Interessante, já naquela época, tá vendo? Ainda continuando na página 11, tá? Só que o interesse por ciência também, mas o interesse por ciência também influenciaria na sua obra artística. Da Vinci sempre fabricava e fazia experimentos com as próprias tintas. Olha como ele era curioso, né? E também com técnicas de pintura. Ele foi inovador com as suas experiências e conseguiu, crianças, superar todos os pintores da época. Ele conseguiu se destacar. Até hoje, a sua obra é vista como mais das belas obras do mundo. Pode ser que você um dia tenha a oportunidade de ver de perto um dos trabalhos desse gênio. Seria legal, hein? Ou então que passe a se interessar pela pintura, agora que você conhece um pouquinho mais sobre o Leonardo da Vinci. De qualquer forma, é sempre bom reconhecer a importância de um artista, mesmo, né, que seja de 550 anos, né, um aniversário de 550 anos. Então, como nós já vimos um pouquinho sobre as obras do Leonardo da Vinci, sobre a vida dele, vamos fazer a interpretação desse texto que nós lemos? O que nós entendemos e aprendemos com este texto? Vamos lá na página 12, exercício 1. Então, de acordo com as informações, vocês vão assinalar ou fazer um X na alternativa correta. 1. Esse texto que nós lemos, o que vocês acham? Vocês acham que é uma narrativa? Nós já aprendemos o que é narrativa, né? Inventada, que alguém contou essa história, inventou, pois o autor se baseou na própria imaginação? Será que alguém criou da sua cabecinha, inventou tudo isso? Ou vocês acham que é uma biografia, porque relata os fatos da vida de alguém? Ou ainda que é uma autobiografia, quando alguém se escreve sobre si mesmo, porque o próprio autor relata os fatos reais da sua vida. Qual alternativa seria? Vocês já sabem, né? É uma biografia, porque ela está relatando os fatos da vida do Leonardo, né? Muito bem. 2. Leonardo da Vinci viveu na Europa na época em que? O que acontecia? Como que era aquela época? O conhecimento da arte era tão importante quanto da ciência? Ou as ciências eram mais estudadas do que as artes? Eles estudavam mais ciências do que artes? Ou as artes eram mais estudadas que as ciências?
Nós já falamos um pouquinho. O que vocês acham? O conhecimento da arte era tão importante quanto da ciência. Lembra que Leonardo relatou que as duas coisas caminhavam juntas, ligadas, né? Ele não conseguia ver separadamente. Exercício 3. Leonardo da Vinci tornou-se mundialmente famoso por quê? Por que ele se tornou famoso? Porque ele tinha um talento raro e dedicou-se ao estudo da arte e da ciência? Ou nasceu em Florença e fabricava máquinas? Ou começou a pintar na adolescência? Ah, tá fácil, né? Porque ele tinha um talento raro, né? Tanto que ele se destacou e dedicou-se ao estudo da arte e da ciência. Muito interessante a gente estudar sobre o Leonardo, sobre a Mona Lisa, aprendermos um pouquinho mais, né, de arte, né? Muito legal. Agora, crianças, nós vamos para o estudar a língua. Nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação, tá? Os acentos e o tio. Lembra que eu já falei nas aulas de hoje que acentuar corretamente uma palavra é muito importante, porque um acento pode modificar uma palavra, tá? Lá e lã. Você pode mudar o sentido apenas com acento na palavrinha. Então, nós vamos estudar isso, ó. Café, vovó. Essas duas palavrinhas aqui, na página 12, elas possuem um acento agudo. Nós chamamos de acento agudo quando apresenta um timbre aberto, tá? Se vocês forem falar em casa, aí a palavrinha café, até para a boquinha, abre a boquinha um pouco mais. Vovó! Nós falamos que o som fica aberto, tá? Agora, você, vovô, nós utilizamos o acento circunflexo. Algumas crianças falam chapeuzinho, mas já no terceiro ano nós não chamamos chapeuzinho. O nome dele é acento circunflexo. E nós falamos que possui um timbre, um som fechado. Olha para a boca, ó. Você, vovô, né? Parece até que faz um biquinho, eu não abro muito a minha boca, tá? É a diferença entre eles. O acento agudo e o acento circunflexo mudam o som das vogais A, E, O. O tio não é acento, mas ele também muda a pronúncia das vogais A, O, tá? Ó, irmã, anões. Parece que sai um sonzinho aqui, ó, pelo nariz. A gente fala que é um som nasal. Se você colocar a mão, ó, não, vibra aqui, ó, nessa região. Agora, nós vamos colocar isso em prática, essa diferença de acentuação nas palavras, na página 13, tá? Vamos ler essas palavrinhas e colocar o acento agudo ou o acento circunflexo sobre a vogal da sílaba destacada, ó. Cada palavrinha tem uma sílaba que eles colocaram em negrito. Pega o seu lápis e vamos fazendo juntos? Então, vamos lá. Ônibus. Qual acento que nós vamos colocar? Isso, o acento circunflexo. O, né? Crochê, o acento circunflexo. Português, o acento circunflexo. Árvore, ó, a boquinha até abriu mais, né? Eu não falo árvore, eu falo árvore. Então, é o acento agudo. Boné, acento agudo. Ambulância, ó a boquinha, ambulância.
eu coloco o acento circunflexo. Elétrico, a boquinha não abriu mais? Elétrico. Então, eu aceito agudo. Armário, a boquinha, abriu a boquinha. Então, eu acento agudo. Buquê, ó, faz o biquinho, eu não falo buquê, buquê. É um acento circunflexo. Lâmpada, acento circunflexo. Pêssego, acento circunflexo. E óculos, abriu a boquinha para falar, ó, é o acento agudo. Então, se você fizer esse teste das boquinhas, você vai conseguir descobrir quando coloca o acento agudo e quando coloca o acento circunflexo, ok? Agora, nós vamos ler os pares, exercício 2, de palavrinhas e veja como o acento gráfico muda o significado de que elas têm. Lembra que eu falei para vocês? Um acento muda a palavrinha? Aqui, ó. No. E aqui é nó. Ser o nó que a gente dá na roupa ou no sapato, né? No cadarço do sapato. Do e dó. Eu fiquei com dó do cachorrinho, ele estava com fome. E é. Tem mudança. Contem, né? Contem e contém. Tem algo dentro. Marques e marquês. Camelo e camelô. Bebe e bebê. Então, olha, o acento mudou as palavrinhas, o significado, tá, crianças? Aqui, ó. É muito importante acentuar corretamente as palavras. Agora, na página 13, tá? Nós vamos escolher aqui a palavra correta para completar a frase. Vamos ler e ver qual das palavrinhas daqui que nós vamos colocar, ó. E é. Mona Lisa é um dos mais famosos ou um dos mais famosos? Mona Lisa é um dos mais famosos, valiosos ou valiosos quadros? Sem acento. Valiosos quadros já pintados. Letra B. Do ou dó? Sinto da família que não tem onde morar. Eu sinto dó ou sinto dó? Dó. Sinto dó da família que não tem onde morar e vive embaixo do viaduto ou dó viaduto? Do viaduto, muito bem. Camelos ou camelos, tá? Vamos ver. Será que os camelos, né, que vendem em barraquinhas, né, vendem o quê? Camelos. Letrinha D. Contem ou contém? O professor quer que seus alunos contém quantos litros ou contem quantos litros? Ah, o professor quer que seus alunos contem quantos litros de água o galão contém. Muito bem, fácil o exercício, né? É só analisar a palavrinha. Vamos para o próximo. Página 14, exercício 3. Observe a posição das sílabas destacadas, ó. Órfão, divã, amanhã, hortelã e imã. Fantasma, vampiro, anhanguera, lanche, tamanco. Complete a regra, observando aqui as palavrinhas, ó. Não se usa o tio
em sílaba que está o quê? Ó, observou? Onde está o tio nas palavrinhas? No início, observando aqui, ó, o tio não aparece em início de palavrinhas, tá, crianças? Ou no meio da palavra. Se vocês observarem várias palavrinhas, que nem amanhã, por exemplo, ó, o tio vai aparecer no final, tá? Agora vamos colocar em prática? Complete as palavras com an com M, an com N, a com tio ou ão, a, tio, o. Vamos lá. Digo, é com N, lembrando que nós colocamos o M somente antes de P do pato ou B da bola. Já fica mais fácil. Macarrão, com ão. Manteiga, com N, ó, porque vem o T do tatu. Aqui, antena, com N. Avelã, o A e o tio. Ampulheta, tem um P do pato, então nós colocamos o M, AM. Anfitriã, né? A, tio. Sabão, vai ão. Caixão, a, tio, ão. Bambu, AM, porque ó, apareceu um B da bola. Coração, com ão. Panqueca, com AN. Hortelã, o A e o tio. Lanterna, AN. E cambalhota, AM, porque tem um B da bola, apareceu um B da bola. Agora, nós vamos para a tarefinha, tá, crianças? A tarefinha, vocês vão na apostila de vocês, nas páginas 17 e 18, vocês vão ler aqui a biografia de Rafael Sanzio, tá? Ele pintou a La Donna Velata, vocês vão ler essa informação aqui do texto, vão responder as perguntinhas, tá? A e a B. Vão fazer o exercício 3 e aqui o exercício 4, procurar em jornais, folhetos ou revistas palavrinhas com tio, palavrinhas que a vogal tem N e palavrinhas que a vogal tem M. Quem não tem jornal, nem revista, nem folheto para recortar as palavrinhas, não tem problema. Você pode escrever as palavrinhas no seu caderno, tá, crianças? Façam o exercício 4 no caderno, não tem espaço para fazer na apostila, ok? Então, com a nossa aula de hoje, vocês vão assistir a nossa videoaula novamente, com calma. Façam a tarefinha, tá? Exercícios 2, 3 e 4 das páginas 17 e 18. Tirem uma foto, façam com muito capricho, com a letra bonitinha e enviem para o seu professor. Qualquer dúvida, ele irá lhe ajudar. E esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!